Olá, meus queridos, nós estamos agora começando a nossa quinta lição da nossa Escola da Vida. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas. Estamos ao nosso apagar das luzes de 2013 e ao acender das luzes de 2014. Talvez quando você fale de metas e objetivos, você comece a pensar, eu não gosto muito dessas coisas, porque muitas pessoas pensam, fazem suas metas, fazem seus objetivos, mas nem acabou o mês de janeiro já começam a se frustrar, porque as suas metas, os seus objetivos não são atingidos. Muitas pessoas, assim como eu muitas vezes na minha vida, fazem as suas metas, fazem os seus objetivos e não alcançam muitas coisas. Mas talvez seja porque eu e você muitas vezes achamos que fazer metas, fazer objetivos é simplesmente pegar um papel, escrever algumas coisas e pronto. Mas na verdade, ter metas, ter objetivos, fazer metas e objetivos para o próximo ano é algo muito mais difícil e dá muito mais trabalho do que a gente pode imaginar. É por isso que, acho que até mesmo inspirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, eu senti o desejo no coração de fazer algumas metas ou talvez te passar algumas dicas daquilo que é fazer realmente metas e objetivos. Para mim, me custou fazer uma faculdade de coaching, de administração da própria vida, para que eu aprendesse verdadeiramente o que é fazer metas e o que é ter os meus objetivos realmente escritos, idealizados, para que eles pudessem começar a acontecer. Por isso que eu vou passar algumas dicas para você, baseado não somente naquilo que eu tenho aprendido com a vida, mas baseado também naquilo que o Senhor tem me ensinado e naquilo que eu aprendi através da universidade, através de muitos e muitos livros que a universidade de coaching nos exige ler. Para vocês terem uma ideia, para a gente formar no curso de coaching, quem fez, muitas pessoas fizeram, nos exige ler uma média de 12 a 13 livros para que a gente possa fazer o curso ou talvez o teste final, para que a gente possa escrever um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Então nós temos que ler muitos livros para que a gente aprenda um pouquinho o que é fazer uma meta, o que é fazer um objetivo, para que a gente chegue no final disso. E baseado em muitos desses livros que nós temos que ler ao final para que a gente chegue lá, eu vou conversar com você um pouquinho, passar algumas metas ou alguns meios que a gente pode fazer, algumas metas, alguns objetivos para a gente chegar no final. Tá bom? Então talvez a gente tenha que fazer mais do que uma lição essa semana. Talvez a gente tenha que fazer umas 2 lições essa semana, umas 2 lições semana que vem. E desde já, eu peço para que você pare esse vídeo, vá correndo, pegue um papel, pegue uma caneta e você siga comigo, porque você vai precisar escrever bastante para que juntos nós possamos fazer essas metas e esses objetivos, porque sem papel, sem caneta, é impossível. Ou pegue o seu iPad, pegue o seu computador, o seu celular, faça os seus notes, porque sem meta, sem objetivo, sem papel, sem caneta, impossível. Então vamos lá. Eu espero que você tenha parado seu vídeo e tenha buscado seu papel, tenha buscado sua caneta. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que, como diz Aristóteles, nós temos que entender que não é fazendo uma coisa uma vez que aquilo vai acontecer. Uma coisa tem que ser repetida várias vezes para que ela se torne um hábito. Então, se nesse próximo ano você quer que as coisas aconteçam, você vai ter que mudar alguns hábitos. E a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é que é muito importante que você tenha
um, uma meta que tenha um nome, ou que tenha um texto, ou que tenha um lema. Eu, como sou cristã e acredito em Jesus e acredito que Ele é a razão da minha vida e a base de tudo, eu gosto sempre de escolher um texto bíblico. E o texto bíblico que eu escolhi para esse ano está no livro de Mateus, e se você quiser escolher o mesmo que eu, não tem problema nenhum. E o livro de Mateus que eu escolhi foi o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. 7, 7, 14, né? Eu gosto muito de números. Então, o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte, que nós temos que pedir, e na versão em inglês, eu gosto muito desse versículo na versão em inglês, porque diz o seguinte, que nós temos que pedir e continuar pedindo. E nós vamos ser respondidos. Nós temos que buscar e continuar buscando. E nós vamos achar. E nós vamos bater e continuar batendo. E nós vamos ter a porta aberta. Então, quando eu digo que aquilo tem que se tornar um hábito, começa pelo a seguinte coisa. Eu, então, faço disso o hábito do ano. Todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer o seguinte, hoje é um dia que eu vou pedir e continuar pedindo, porque eu sei que eu vou, com certeza, ser respondida. Isso para Deus, inicialmente, que é o número 1 alvo da minha vida. Depois, para as pessoas, para qualquer situação que eu encontrar. Depois eu vou procurar, buscar e vou encontrar. E depois eu vou bater. E eu sei que ao bater a porta vai se abrir. Isso em qualquer circunstância. Está em Mateus 7,7. E isso vai ser para mim o alvo. E isso se torna um hábito. O ano que passou, eu tive como o versículo básico de que eu teria um ano de dupla honra. E todos os dias da minha vida eu repetia ano de dupla honra, ano de dupla honra. E tive um ano realmente onde muitas coisas boas aconteceram. Em momentos assim que nada parecia que era de honra, muito pelo contrário. Parecia que eram coisas difíceis, parecia que eram coisas assim completamente contrárias ao que eu estava dizendo. Mas as coisas iam acontecendo. E eu ainda repetia com meu esposo, eu falava assim, olha, ano de dupla honra. Eu falava com minhas filhas, ano de dupla honra. E elas falavam, mãe, mas ano de dupla honra, não diga nada contrário a isso, porque isso é profetizar, ou seja, falar aquilo que vai acontecer à frente. Então, esse é o meu texto. Se você quiser, sinta-se à vontade em ter o mesmo. Coloque num lugar visível, ou então mantenha na parte central da tua mente. Mateus 7,7. Quando você for sair de casa, tudo que você fizer, você fala, Senhor, eu creio nisso, que hoje começar contigo ia começar com tudo que eu vou fazer. Faça disso um hábito. Depois disso, ou seja, primeiramente antes de você começar a fazer suas metas, você vai ter que ter alguns hábitos, algumas atitudes para que você seja proativo. Ou seja, proatividade é algo de gente que não deixa a vida fazer deles o que a vida quer, mas que é alguém de iniciativa. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto de atitude, de hábito, é ter iniciativa, ou seja, ser proativo. Ser proativo é tomar iniciativa. Tomar iniciativa como pessoa, como ser humano. Tomar decisões e ser responsáveis pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas decisões, porque as consequências, elas são consequências e você tem que ser autorresponsável por elas. Então, olha só, as decisões que você toma, elas são algo que vão trazer consigo consequências. Então, você tem que entender que você tem que ser proativo.
ter a capacidade de subordinar os seus sentimentos aos seus valores. Tá? Então, antes de fazer a sua meta, você tem que entender o seguinte: eu serei proativo às minhas decisões. Os meus sentimentos terão que ser subordinados aos meus valores. E isso é uma questão de maturidade. Uma questão de maturidade. Por mais que eu sinta diferente, por mais que eu sinta, Jesus não estava com vontade de ir à cruz. Tanto é que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Ele subordinou os seus sentimentos aos seus valores. Eu não estou com vontade de ir, mas que a tua vontade, ou seja, os meus valores é que a tua vontade se cumpra. Meu sentimento é de ficar, mas a tua vontade é maior do que o meu sentimento. Então esse é um ponto muito importante, você agir como proativo nas circunstâncias da sua vida nesse próximo ano. Não deixar que os seus sentimentos sejam maior do que os seus valores. Tomar a iniciativa de ser responsável por tudo aquilo que você faz. Entendendo que as consequências daquilo que você faz são exatamente a consequência daquilo que você escolheu. Então, é importante que você entenda de que aquilo que nós somos é o resultado daquilo que escolhemos. Então, nesse novo ano, lembra que no primeiro ponto desses hábitos, primeiro, a sua palavra na manhã e a sua palavra antes de dormir, que ela seja, né, se ela for como a minha de Mateus 7,7, e eu achei lindo o fato de ser Mateus 7,7, que é igual a 14, né, ser que eu vou pedir e eu vou encontrar, eu vou receber, que eu vou buscar e eu vou achar, e que eu vou bater e a porta vai se abrir para mim. E ao falar isso todos os dias de manhã, com certeza, com fé, crendo, porque o próprio Jesus ele disse o seguinte: aquele que crer, esse vê a glória de Deus. Eu tenho certeza que vai ser um ano onde muita porta vai abrir. Eu tenho certeza que vai ser um ano onde eu vou encontrar muitas respostas, muitas coisas que talvez eu venha buscar. E eu tenho certeza que eu vou buscar e que tudo segundo o querer dele, porque ele coloca em nós o querer como efetuar, vai ser algo muito maravilhoso, porque aquele que busca, encontra. Né? E quando a gente faz as coisas buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com você, e eu vou continuar falando em alguns pontos a respeito de hábito, é esse: é que nós sejamos proativos num ano onde a atitude, porque ser vitorioso dá trabalho. Ninguém é vitorioso, ninguém é campeão simplesmente porque nasceu com uma testa cheia de estrela. É porque batalhou para isso. Então, que o primeiro ponto que está escrito aí no seu caderno é fazer isso. E vamos pro próximo, tá bom? Então vamos lá.